Olá, estamos aqui para mais um Feras em Foco e desta vez a gente vai trazer um assunto muito caro para o Anglo, que é a sustentabilidade. Para isso a gente convidou a Carol. Carol é do Colégio Pedro Apóstolo, lá de Curitiba. E a Carol, a gente ficou muito orgulhoso, por isso que a gente chamou. A Carol é a única escola de educação básica convidada para falar na COP30. Na COP30 que vai acontecer já já lá em Belém. Carol vai representar. E o mais bonito de tudo é que ela é anglo. A gente ficou muito feliz, por isso que a gente convidou a Carol. Mas não é só sobre isso. A Carol também faz um trabalho muito diferenciado na escola dela com a questão da sustentabilidade e da educação ambiental. E eu estou aqui para apresentar a Carol. Carol, muito obrigada por você ter vindo, ter aceito o convite. Na correria, a Carol veio agora de Curitiba para cá, já vai embora. Muito obrigada pelo esforço. Eu também estou acompanhada da Mariângela Dassi. A Mariângela Dassi, ela é autora do material dos anos iniciais e também a nossa gerente da assessoria. Obrigada, Dassi. Imagina, Mari. E eu também estou acompanhada do meu colega Anderson. Anderson Alberto também é assessor e geógrafo. Então, a gente está aqui numa parceria para falar de educação ambiental e com pessoas que sempre trabalharam com isso e entendem a importância de a gente trazer isso. Claro que no material a gente trabalha bastante, desde a educação infantil ao ensino médio. E é isso o que a Carol vai conversar com a gente. Muito bom, Carol. Eu queria já pedir para você se apresentar e contar esse diferencial da sua escola. Tá certo. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje partilhando com vocês sobre a nossa construção, né, pedagógica e ambiental da escola. Então, eu me chamo Carolina Pascoal, trabalho na nossa escola há 24 anos. E desde então a gente vem desenvolvendo, né, um trabalho que visa tanto o desenvolvimento pessoal da criança, claro, quanto o acadêmico. Legal. Dassi, eu quero que você se apresente para quem não te conhece. Boa tarde, eu sou Mariângela Dassi, sou autora do material dos anos iniciais, né? Trabalho ali com produção de texto, com autoria com a Leila, né? Entendemos aqui que vocês fazem um trabalho bem interessante também, né? Pensando aqui nesse material que eu também escrevo. E sou gerente da assessoria do Anglo, né? Assim, trabalho com os queridos aqui, né? Mari e Anderson e os outros assessores. Estamos muito felizes de poder contar, né, para os nossos parceiros um trabalho maravilhoso que o Pedro Apóstolo faz, né? E faz tão bem usando também o nosso material didático. Obrigada. E o Anderson, meu parceiro de assessoria. Anderson, conta pra gente quem é você. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Mari. É um prazer estar aqui hoje. Parabéns, Carol, né? Já antecipo aí, porque é muito valioso, acredito que para você, obviamente, né, por ter essa participação na COP e para nós também do sistema, ter uma escola parceira, né, de certa maneira nos representando lá também. Então, parabéns. Eu sou Anderson, sou assessor pedagógico do Sistema Anglo, já temos aí alguns anos de casa. E, além disso também, né, fiquei lisonjeado por poder participar desse momento pela minha formação. Eu sou geógrafo e quando a gente olha para a geografia tem muitas abordagens, né? Mas essa questão social, essa questão ambiental, e ainda mais num ano importante para a questão sustentável, para a questão ambiental do Brasil, é muito bacana poder participar desse diálogo aqui com a Carol nesses próximos minutos aí. Obrigada. Bom, Carol, conta pra gente sobre o projeto e como que você chegou na COP30? Obrigada. Então, vamos lá. A nossa caminhada, né, com a sustentabilidade, ela começa há 5 anos atrás, quando nós recebemos uma bióloga chamada Daniela Gobo em nossa escola. E ela, naquela altura, nos contou sobre um desafio, uma campanha que a ONU estava fazendo sobre mares limpos, né? Então, as escolas desenvolviam projetos para minimizar o uso do plástico dentro das instituições. E nós entramos nessa, escrevemos nosso projeto e também colocamos ele em prática dentro da escola e tivemos a graciosidade de
de receber, né, a honra de estar entre as 10 escolas do Brasil que ficaram, né, ali em primeiro lugar nessa caminhada. E desde então a gente não parou mais. É um tema que a gente não pode dar uma ré. Quando a gente pensa em sustentabilidade, eu sempre faço essa analogia. A sustentabilidade, a parte mais difícil dela é sustentar, né? Sustentar a sustentabilidade, porque é mais ou menos quando você coloca a sua mão e tenta mantê-la muito tempo assim no ar. É difícil, é pesado. Por quê? Porque é um tema que ainda está acontecendo. A relevância dele, a importância, porque se fala muito, né, em conservar o meio ambiente, principalmente nas questões dos ODS, mas como dar o ponto de partida nisso? Então, nós recebemos... Deixa eu só te interromper um pouquinho. Sim. Vamos deixar todo mundo na mesma página? O que são ODS? Ah, sim. Com certeza. Então, os ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eles são em 17 agora, está entrando, né, o 18º. Então, são objetivos que visam, em primeiro lugar, colocar as urgências, né, globais como prioridade, né? Então, temos lá a fome zero, olhar para isso, né? Temos também a questão dos oceanos, o cuidado com eles. Então, os governantes, as empresas, as pessoas, todos precisam estar em busca do cumprimento desses objetivos, certo? Então, por isso que chamam os ODS, né? Uhum. E a gente tem aí a ambição 2030 também, né? Que temos até 2030 para cumprir esses objetivos. Então, temos que correr, porque estamos atrasados. Uhum. E como foi que você chegou lá na COP30? Como que o Pedro Apóstolo vai lá representar a gente? De onde que veio esse convite? Como é que foi isso? Certo. Então, a gente, enfim, como está na mídia o tempo todo e desenvolvendo muitos projetos, a gente acaba conhecendo muita gente. Mas esse convite da COP30 eu devo a um grande amigo, João Paulo Santana, que ele, conhecendo o trabalho da escola, enfim, e já é atuante da COP30, convidado já há muitos anos, comentou com um dos observatórios, que é o nosso observatório, RTCC, que tinha, né, uma amiga que desenvolvia um projeto, enfim, e aí foi que eles se interessaram pela nossa história e nos ligaram, pesquisaram sobre a gente e fizeram o convite de estar presente para contar sobre as nossas ações sustentáveis, enfim, o que a gente faz, né, em busca dessa ambição 2030. Então, foi aí que a gente foi convidado para participar e aceitamos, claro, e ficamos muito felizes por isso, porque partilhar, né, ações significa ampliá-las também. Uhum. E a gente vê que a educação ambiental faz parte da sua escola. Um dos pilares é um alicerce. E você usa o ângulo. E, às vezes, a gente encontra algumas falas, fala, Mari, porque eu uso o ângulo, eu não consigo desenvolver projetos. Não dá tempo, é um material muito robusto. Como você faz na sua escola? Certo. O ângulo é um material muito robusto mesmo, mas ao passo que é muito robusto, é muito moderno, está atento a todas as nuances que têm acontecido no mundo, é um material atual e por isso o ângulo também desenvolve ali dentro dos conteúdos assuntos e temas sobre os ODS. É comum você folhear, né, esse material e encontrar isso, especialmente, né, em séries como o 5º ano. Então, ao passo que a gente trabalha em projetos paralelos na nossa escola, o ângulo vem como um suporte imenso para que esse trabalho realmente aconteça. Porque a criança está trabalhando o projeto, mas quando ela entra no material didático, que sim, é muito robusto, também encontra, né, mais e mais objetivos que vão fazer cumprir, que é essa consciência ambiental que a gente tanto espera. Anderson, fala para a gente esse paralelo entre os projetos do ângulo, por exemplo, esse do 5º ano, e o que você vê nessa escola, o que a gente conversou, enfim. Na verdade, é um projeto, né, dos anos iniciais, que se inicia na área de geografia, né, específico, mas se inicia lá no 3º ano, o Mari. E o foco principal é levar a criança à pesquisa, à prática da pesquisa. Uma iniciação na pesquisa mesmo, no meio científico. E lá no 3º ano dos pequenos, né, a gente falando dos anos iniciais, trata-se do município, então uma escala mais local, depois expande para o estado e chega no 5º ano, entra aí com a abordagem dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Exatamente para quê? Para situar a criança numa pesquisa de âmbito global, né? E eu acho extremamente bacana, Carol,
porque, né, você mencionou o material do 5º ano, porque a gente vê exatamente isso, né, a possibilidade da escola que desenvolve um projeto, né, ela tem ali dentro da proposta, naquela série, naquela componente curricular, a possibilidade do desenvolvimento da pesquisa, né? Então, assim, tem toda uma instrumentalização, né, que eu acredito que a sua equipe de professores ela constrói isso, mas ali você já tem um encaixe da proposta do sistema, né, no caso ali do 5º ano. Eu queria que você, de repente, pudesse também falar um pouco mais como que é o desenvolvimento disso na prática. E eu também só queria poder voltar, aproveitar que estou com o microfone, eu queria que você falasse um pouco como que será a participação de vocês lá na COP, né? Então, como que o Pedro Apóstolo, o que vocês levam e como que será a apresentação de vocês lá. Certo, então eu vou exemplificar como funciona, né, vamos dizer, esse acordo, né, entre o material didático e o projeto. O projeto ele é puramente desenvolvido e o tema é escolhido pelos alunos, certo? Então, no início ali do semestre, a professora desenvolve algumas assembleias, ela mostra alguns vídeos para os alunos, ela faz mesmo uma imersão para que consiga perceber qual é o assunto de maior interesse naquele grupo. Esse ano, por exemplo, o 5º ano, que já que estamos falando do 5º ano, no início, né, eles resolveram trabalhar com dados. Então, dados da sustentabilidade, como ela está atingindo alguns países mais ou menos que os outros. E ao passo que eles desenvolviam esse projeto, Anderson, que é muito legal, o material dava esse apoio. Então, eles estavam lá folheando o material, certo? Uhum. E ali, no meio, aparecia uma parte do projeto. Contemplando determinado ODS. Então, assim, isso só complementou. Então, essas crianças, como você falou, a iniciação da pesquisa, a pesquisa é a base do projeto, de qualquer projeto educacional. Então, eles tinham que pesquisar sobre os dados, sobre como esses países estavam lidando, por exemplo, com a questão do lixo, que é, né, o calcanhar de Aquiles, né, do mundo, já digo, da sociedade, porque o que se faz com o tanto lixo produzido, enfim. Então, ao passo que essa professora pesquisava, esse material dava esse suporte e incentivava as crianças a cada vez mais a ir cada vez mais além. Tanto que na nossa aula pública, que aconteceu agora, no final do semestre, as crianças deram um show, porque elas não só pesquisaram, elas davam exemplos, elas colocavam num contexto de sociedade, fizeram a pesquisa, mas espera aí, é minha cidade, o que ela faz? Ela recicla? Quanto que ela recicla? O que pode ser feito? Então, assim, foi um trabalho maravilhoso e que, com certeza, ficou dentro das crianças e, mais do que isso, impactou as famílias, porque a gente age, né? Nós, enquanto seres humanos, nós agimos, mas nós também servimos de exemplo, né? Nós impactamos quem está ao nosso lado. Então, eu acho que isso é muito, também, assim, vamos dizer, o propósito da escola, né? Impactar para que podemos nos desenvolver enquanto sociedade. E da COP, a nossa participação vai ser basicamente contando tudo que a gente faz na escola a respeito, né, dos ODS e em quais critérios a gente trabalha. Eu falo assim, Anderson, que na escola a gente trabalha com prateleiras. Quando a gente quer organizar a nossa vida, a gente organiza com prateleiras, né? Ali, seja em casa, seja numa biblioteca. E a gente utiliza a primeira prateleira, que é aquela quando a criança entra na escola. Quando a criança entra no ambiente físico mesmo, eu estou te falando, tá? Ela precisa visualizar que aquele ambiente é um ambiente pró-meio ambiente, né? Então, assim, ela visualiza campanhas, ela visualiza desde o lixo, que é feito de tampinha de pasta de dente, de tubo de pasta de dente. Ela visualiza os cartazes, os projetos, os materiais que são utilizados, a forma como, por exemplo, ela consome a própria água na escola. Então, essa é a nossa primeira prateleira. A segunda prateleira, a gente vem com a capacitação dos nossos professores e a escolha do nosso material.
né, o material didático. Então, a gente precisa de um material que converse, né, com o nosso propósito, que é o desenvolvimento dos ODS e a pesquisa dos ODS. Então, a capacitação desses professores, esse ano mesmo, em janeiro, levamos os professores para fazer uma imersão na Mata Atlântica, foi sensacional, eles tiveram vivências que tenho certeza que impactaram muito eles, né? Então, toda essa capacitação é feita, né, pela coordenação, pela gestão, para colocar esse professor também como um grande incentivador, né, dessas pesquisas. E aí a gente impacta essa criança dentro da escola, né? Essa criança passa a desenvolver, enfim, novos pensamentos e passa a compor também a criticidade dela, enfim. E depois, qual que é a última prateleira? É aquela quando a criança sai da escola. Quando ela sai e começa a ver o mundo real. E a gente faz isso dentro da escola também. Então, ao passo que elas pesquisam, elas vão participando em aulas de campo, fora da escola. Então, a gente já levou elas na usina que foi feita em Curitiba agora, que cuida, enfim, das plantas e também ela produz energia limpa. As outras crianças, essas do primeiro ano, foram para visitar uma exposição maravilhosa que é só de materiais recicláveis. Então, assim, e tudo isso, gente, tudo isso engloba o aprender, né? Então, a gente vai falar exatamente isso na COP. Como é possível que essa criança, desde pequena, consiga desenvolver a sua capacidade ambiental e, mais do que isso, a sua consciência ambiental, porque o futuro é deles. Eles são os governantes, são eles que estarão lá daqui 10, 15 anos. Então, capacitar essas crianças hoje é garantir um futuro melhor, porque nós estamos precisando, né? O planeta pede urgência. Então, contar isso na COP vai ser bem importante. Então, resumindo ali, desde as ações que a gente faz diárias, as campanhas permanentes, né? O recolhimento de materiais, enfim, para reciclagem, a compostagem. Hoje, 100% do do resíduo orgânico gerado dentro da nossa escola é compostado. Então, as nossas cozinheiras levam para grandes bombonas e uma empresa especializada pega e composta todo esse resíduo e transforma em adubo, que eles levam para a nossa escola para a gente cuidar da nossa horta. Então, fazendo esse engajamento em todos os aspectos da escola. Aí a gente tem também a questão pedagógica, que é ensinando isso dentro da sala de aula, ensinando fora da sala de aula. A gente tá com um projeto agora também, que a gente vai levar os nossos alunos para Antonina, né? E também vão desenvolver um projeto dentro do Vileira Escola, que fomos convidados, enfim, pelo chefe Basílio, e vão lá conhecer sobre isso, né? Então, esse veleiro vai até a COP, levando cartas das crianças das escolas públicas de Antonina, Paranaguá, dos nossos alunos, pedindo aos governantes, né, que realmente tomem consciência e sugerindo a eles ações que possam impactar o meio ambiente de forma positiva. Muito interessante. Dácia, agora ela falou, tocou em você. Por isso que eu olhei para ela. Dácia, como que como autora você vê um material bem produzido e que dá oportunidade para a escola ir além do muro da escola, né? Tem um alcance internacional e um material assim, onde você acha que pega isso, que possibilita isso e até trabalhar o gênero textual, né, de pesquisa, a carta. Como que é feito isso no material? Como que ele é pensado para isso? Olha, Mari, eu ouço a Carol falando, né, e começo a pensar no material que a gente põe aí para as nossas escolas desenvolverem o trabalho. E a gente vê a vida que a escola dá para aquilo que, em um determinado momento, a gente pensa, né, que nasce lá no plano de obra desse material e que passa ali pela mão de tantos autores, né, porque são vários autores, mas a Carol vai falando e eu vou vendo isso nos diferentes componentes curriculares, né? Então, por exemplo, a pesquisa, o dado, isso não é de uma disciplina, não é desse trabalho que a gente propõe no 5º ano. É de todas as disciplinas, desde a educação infantil, isso vai até o ensino médio, né? A gente vê essa questão das cartas, né, que não estão só para o componente curricular de língua portuguesa, né? Mas, assim, o que me deixa mais fascinada, ouvindo você falar e pensando no material que a gente trabalha, né,
é o quanto o projeto ele está intrínseco no dia a dia da escola. Né? Então, não é algo que... Porque, geralmente, a gente ouve falar de projeto que é algo que vai ser trabalhado paralelamente ao trabalho que a escola realiza. E aqui a gente entende que o projeto de verdade, porque projeto é isso, né? É desenvolver na escola em qualquer situação, né? Não só no pedagógico, como a Carol trouxe aqui para a gente. Né? Então, assim, eu ouço a Carol falando e aquilo que é tão árduo, gente, aquilo que é tão difícil de entendermos, a BNCC, eu vejo em todos os movimentos, eu vejo as competências sendo trabalhadas de maneira muito natural, né? Como devem ser trabalhadas, até porque o propósito é transformar o mundo. Né? É viver melhor nesse mundo que esses meninos estão inseridos. Então, assim, todas as habilidades que a gente precisa trabalhar com os meninos estão postas ali no material, porque é uma necessidade, são trabalhados no dia a dia, tenho certeza, mas não só na sala de aula, num trabalho pedagógico, em todos os momentos. Né? Então, acho que o projeto realmente se realiza. Né? É um tema transversal, é um tema que o material trabalha em diversas situações, meio ambiente, sustentabilidade, né? Então, acho que me parece que é uma coisa natural mesmo que acontece lá na escola, porque o propósito da escola esse é um conteúdo da escola em si, né? E que ela vai agregando aí junto com esse material didático que a gente vai entregando também. Né? Escrever as cartas é usar o gênero, lógico, né? Mas esse conteúdo? E isso tudo que está aí dentro, vem da onde? Vem do conhecimento que vai sendo desenvolvido ao longo de cada uma das aulas, em todas as séries, né? E o material, eu também vejo o quanto que o material contribui com isso, pelas propostas que a gente tem ali, né? Então, acho que BNCC está muito bem cumprida lá. Eu acho importante a gente lembrar que o material Anglo para o professor tem o próprio caderno do professor, que ele traz dicas, ele traz orientações, estratégias diferentes, mas o professor precisa sim levar em consideração a criatividade, o que ele trabalha ser significativo para aquele aluno. Essa é uma geração que já nasceu ouvindo a palavra sustentabilidade, diferente de mim, acho que todos nós. Então, isso já está incorporado, às vezes até no vocabulário desde pequenos, né? E a gente não veio com isso. E é legal quando o professor consegue entender que o que o próprio material está sugerindo, para além de só o caderno do aluno, mas todo o caderno do professor, o quanto isso vai trazer para eles possibilidades diferentes de projetos, de trabalhos, e que tenham a ver com o local que ele está morando, onde aquela cidade, de repente, tem uma demanda ambiental de outro gênero, o quanto ele pode trazer isso. Mari, acho que você aqui tocou num tema muito importante, porque nós não temos a mínima dúvida de que o professor é um coautor. Nós não temos dúvida, né? O professor, com certeza, o trabalho, o dia a dia do professor, ele melhora muito as práticas, né? E ter essa percepção que a Mari traz, né? Da realidade, da necessidade da escola, dos alunos, né? Do quanto eles querem. Então, quando vocês param lá para pensar qual é o interesse dos alunos, não é deixar de trabalhar o material, é trabalhar com o material, mas afinado aquilo que os alunos desejam. E, certamente, as orientações estão postas, mas elas podem e devem ser, né, adequadas de acordo com aquela realidade, sem dúvida nenhuma. Uma outra coisa que a Carol trouxe, que para mim é fundamental, é que, da forma como vocês trabalham, eu percebo que não é algo que é dito, nós vamos trabalhar, nós vamos construir isso, né? Então, essa questão da formação, porque assim, a gente não tem conhecimento de tudo na profundidade que a gente precisa, mas abrir essas portas e levar os professores a conhecerem mais o tema, a usarem mais isso, né? Eu acho que isso daí é essencial, né? Essa formação. Todos nós conhecemos um pouco, sim, da sustentabilidade, do meio ambiente, mas esse professor, que é o profissional que vai ajudar esse menino a construir esse conhecimento, ele precisa de formação. E aí acho que vocês fazem um papel muito bem feito nesse sentido também. Eu já passo para a Carol, mas eu queria aproveitar a fala da Mariângela e acho que todo mundo que concorda, né? O material do Anglo, até pela experiência enquanto professor mesmo,
permite ao professor ser autor da sua aula, né? E eu acho que o gestor ele precisa potencializar isso no professor, né? E a gente está vendo aqui que o Pedro Apóstolo faz isso muito bem. E aí eu queria aproveitar o que a Maria Ângela trouxe, o Carol, e fazer uma pergunta mais direcionada ao campo da gestão, né? Então a Carol, como mantenedora, como diretora do colégio, quando você, né, acho que o exemplo muito bacana que você deu falando da mão de se sustentar. E o começo disso tudo, a gente sabe que é muito caro, né? Que eu quero dizer, qualquer produto sustentável, e falo isso enquanto um mero consumidor, a gente sabe que é sempre mais caro, tem um percentual ali muito mais elevado, né? Então, olhando para isso, e olhando também naquilo que você proporciona em termos de formação dos seus professores. Por exemplo, você deu o exemplo que levou a equipe de professores para o meio da Mata Atlântica, né? É um investimento que a escola faz. Eu queria saber, assim, como equalizar isso? Né? Qual que é o desafio, né? É um desafio que você tem em mãos aí, e como que você consegue equalizar isso, né? Entendo que a escola tem um propósito, que é muito amplo, muito maior do que isso, mas olhando do ponto de vista de gestão mesmo, financeira, né? Como que essa conta fecha? É uma boa pergunta. Gostei dessa pergunta. Vou gostar de responder. Anderson, a gente tem que partir do pressuposto que já tem muita coisa nesse planeta. E que às vezes a gente pensa, a sustentabilidade é cara. É cara, porque quando você vai trocar um copo de plástico que custa o quê? 20 centavos por um de papel que custa 80 centavos, você tem que colocar também a consciência de quem o usa. Então, já que o de papel é muito caro, então vamos usá-lo às vezes, né? Vamos usar a nossa garrafinha, vamos usar a nossa caneca de porcelana. Isso eu estou dizendo um exemplo básico, mas eu tenho um outro para te dar que é muito legal. Quando a gente envolve os nossos pais, as nossas famílias nesse propósito do consumo, a gente percebe que eles têm muito para dar. Então, como uma escola que a gente diz, né, que apoia o meio ambiente, o plástico é algo que realmente é muito difícil entrar na nossa escola. Eu não vou falar totalmente, porque não posso. Nós temos hoje, a gente utiliza ainda os sacos de lixo, esses do banheiro. A gente utiliza, por exemplo, tintas que vêm em potes de plástico. Mas, por exemplo, o nosso ateliê, nós temos um ateliê dentro da nossa escola. Quem fornece todos os materiais que as crianças vão construir são as famílias. Então, eu tenho um pai que tem uma fábrica de brinquedos. Quando sai de linha ou quando a pecinha não deu certo, não funciona, é para lá que eles mandam. Eu tenho uma mãe que tem um hospital. Todas as caixinhas que ela utiliza no hospital para os pacientes também vai para o nosso ateliê. Então, esse ateliê ele é construído pelas mãos das famílias. E isso é um jeito de pensar a sustentabilidade. Isso é um jeito de equalizar as coisas. Porque a gente não está comprando mais e mais. A gente já está criando a partir do que existe. E isso é uma cadeia que ela vai perpetuando e ela vai invadindo a mente e o coração das pessoas. Então, assim, hoje um pai já pensa, essa tampinha não funciona, não dá mais, vou levar para a escola, tenho certeza que as crianças vão utilizar no ateliê. Esse material aqui sobre o fundo do mar, vou jogar fora. Não vou jogar, eu vou levar para a escola, porque na escola eles vão fazer pesquisa, eles vão utilizar. E a outra coisa também que a gente fala é o seguinte, a gente pensa, né, tem um material didático, e esse material didático, ele é composto por livros. E ao final do ano, não sei se vocês sabem, mas o Ângulo também faz aí ajuda a fazer uma boa ação. A gente acredita no material didático físico na nossa escola. E a gente sabe que isso leva papel. E leva, né, enfim, o próprio espiral, enfim. No final do ano, os nossos alunos, nossos 320 alunos, levam o material de volta para a escola, eles guardam o ano inteiro. Levam, de lá, o material Ângulo vai para a recicladora. Ou seja, o material Ângulo também está aí contribuindo para a sustentabilidade. Eles levam todos, a gente já chegou a juntar 40 toneladas de papel, e aí os pais mesmo aproveitam para levar outras coisas fora o material didático. Esse material é reciclado e é pesado, e esse peso é revertido para a ONG Papel Bom para Cachorro. E é com esse dinheiro que muitas vezes ela sustenta alguns meses de alimentação para os cãezinhos. Então, é um ciclo,
né? Então, a sustentabilidade também pode ser vista como um ciclo. E como a gente, mais do que lá utilizar o recusar, o reparar, é o que a gente vai fazer com o que a gente já tem. Né? Então, assim, é pensar sobre novas possibilidades. Então, eu acho que isso nunca acaba. A gente nunca sossega, vamos dizer assim, né? Porque sempre a gente precisa pensar, tá, eu preciso de tal material, mas eu preciso mesmo? Será que eu não posso substituir esse material por algo que tenha no nosso, né, no nosso ateliê, que tenha no nosso quarto de materiais? Então, assim, entendo, concordo. A sustentabilidade, ela é um pouco cara, assim, mesmo porque se é para eu pegar o lixo e jogar ele lá na frente da escola pro caminhão passar e levar para o aterro, ele vai ter um preço muito, muito em conta. Né? R$50, R$100 que custa. Eu levar para a compostagem, uma empresa terceirizada que entre na escola, pegue esse resíduo orgânico, leve para sua fazenda para compostar e depois transforme em adubo. Isso é um processo. Isso é um processo caro. Mas eu tenho certeza que o lucro, Anderson, ele vai vir e não vai vir agora. Ele vai vir no futuro. Quando o nosso resíduo orgânico não impactar de forma negativa, né, o meio ambiente. Então, assim, a sustentabilidade, o meio ambiente, a preservação é algo que a gente precisa pensar naquelas crianças que estão lá no Pedro Apóstolo, nas que estão aqui nas escolas de São Paulo, porque é no futuro que a gente vai ver o impacto das nossas ações de hoje. E, Carol, me fala uma coisa. Você falou que sua escola tem cerca de 300 alunos, então ela é de médio porte, é uma gestão familiar, como você já disse. E, às vezes, a gente escuta falar desses projetos, fala, não, isso daí é só para a escola grande. Ah, não, essa escola faz isso porque ela é grande, ela consegue. Não é o caso. Como foi que a comunidade escolar, seus profissionais, seus colaboradores e também as famílias começaram a enxergar esse projeto? Como que você conseguiu trazer essa aderência dessas pessoas para que ele de fato funcione? Aos poucos. Aos poucos. A passos de formiguinha. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que a chave... porque eu não tenho certeza de nada nessa vida, não é? A chave para que esse projeto acontecesse e que ele evoluísse, primeiro, é a equipe que está com você. A equipe que está ali todos os dias, que compra essa ideia, que acredita no trabalho e no propósito disso, né? E assim, gente, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não está falando só do meio ambiente, a gente está falando das nossas relações, do que a gente cultiva, das pessoas que estão lá. Por que essas pessoas tomam a consciência disso? O que a gente está fazendo que está impactando a vida delas? E aí, quando você tem um professor, um coordenador, um auxiliar, né, dos serviços gerais que está comprometido com o seu propósito, ele vai comprometer o seu aluno. O seu aluno vai se conscientizar. E sabe quem que vai conscientizar? Depois disso, o aluno conscientiza a família. Né? Então, assim, um amarra o outro. Por quê? Porque quando eu vejo que na minha escola eles compostam o lixo ou separam o lixo, eu vou para minha casa, eu vou cobrar isso do meu pai e da minha mãe. Né? Por quê? Porque lá eu entendi o porquê. Não é ser por ser porque é bonito. Não, é porque a gente precisa disso. Né? Então, assim, essa virada de chave acontece lá na equipe que vem arrastando, né, a comunidade como um todo. E isso é interessante eu fazer um link quando você estava falando sobre ser robusto o material do ângulo. Eu concordo que seja. Eu já falei isso para você no começo. Mas tem... Talvez, se é que eu posso dar uma dica, né? Existe uma palavra na vida do professor, né, Anderson, vai me deixar mentir, chamada planejamento. O planejamento, ele é a alma de tudo, ele é a alma do sucesso. E quando esse professor tem um espaço para fazer esse planejamento, que ele possa sentar e conversar com o seu colega, eu estou pensando aqui, né, tem um determinado trabalho no material didático ou no projeto, me dá uma ideia, e ele pode trocar isso. E ele tem uma coordenação que apoie ele, né, dentro do requisito do mais breve, como, olha, eu vi aqui essa proposta de fazer, vamos supor, né, um catavento aqui, estou pensando em fazer esse catavento lá no Jardim Botânico, o que você acha? E essa equipe engaja e vamos, então,
né? Vamos para o Jardim Botânico para fazer esse catavento. Enfim, é um exemplo. Isso começa a facilitar o trabalho do professor e torna esse trabalho mais prazeroso para ele, né? Então, nossos professores, eles saem todos os dias às 17h40 da sala e ficam até às 18h30 planejando com seus colegas, realizando essas trocas em sala. Eles são livres para fazer como acharem melhor. Então, assim, esse espaço do professor vai ajudar a equilibrar o projeto com o material didático. E por isso o material didático precisa conversar tanto com o projeto, né? Porque senão ele não consegue, não faz sentido. Se você pega um material didático, por exemplo, extremamente tradicional, que não deixa a criança ir além, que não deixa a criança pensar, que é aquilo por aquilo, não vai dar certo. Né? Mas abra o material didático do Ângulo, vejam os textos que são colocados lá, de reflexão, de pesquisa, atuais. Então, isso faz muita diferença. Ela falou uma coisa que para nós, da assessoria, é muito cara, que é falar de planejamento, né? Acho que está em todo o discurso de assessor. Como que tudo isso se junta? E a gente está vendo isso na prática, né? Como que você acha que a gente pode ajudar ou pensar mesmo, entender a importância desse planejamento? Mari, acho que você trouxe aí a palavra-chave, né? Que é o valor que a gente atribui para o planejamento, né? Realmente, em qualquer coisa, tudo que a gente vai fazer, se não houver planejamento, sucesso dificilmente vem, né? E eu vejo, né, Carol, que não é simples, não é fácil isso que vocês propõem, né? Porque parar um tempo do dia, reunir as pessoas, né? E certamente é isso que traz o sucesso mesmo, porque todo mundo pensando da mesma forma, nas mesmas coisas, com o compromisso, né? Porque eu tenho material didático, eu tenho sim que trabalhar ele, só que o projeto na sua escola, ele é orgânico. Ele acontece no dia a dia, né? A partir de um texto do próprio material ou a troca de um texto do material, né? Que pode acontecer. E aí, Mari, eu acho que é onde vem o verdadeiro valor do planejamento. Aquilo que nós trazemos no material são propostas que estão dentro da nossa metodologia, né? Você falou uma coisa muito importante, o ensinar a pensar. A gente tem, assim, um desejo muito grande, porque só quando a gente ensina a pensar é que a gente consegue fazer com que a educação realmente extrapole os muros da escola e chega lá em casa e chega em qualquer lugar que precisa, né, Carol? E aí, poxa, se eu tenho tantas propostas ali, e se o professor é o meu coautor, como o Anderson disse, ele é o autor da aula dele, né? A diferença não está no texto, a diferença está na forma como eu trabalho. Então, se eu trabalho pensando nesse aluno crítico, se eu trabalho pensando nesse aluno que tem que desenvolver esse raciocínio, esse pensamento e construir, né, as suas convicções e as suas dúvidas e as suas certezas, a gente vai acontecer. Isso vai acontecer. Não é fácil, não é simples. Primeiro porque lidar com muitas pessoas é difícil e se você não cria um espaço como você cria, é impossível, na minha visão, né? Mas entender o material é muito importante, né? O que esse material pretende? O que ele pretende? E a partir desse planejamento, eu posso sim trazer a cor da minha escola, trazer o tema que a minha escola está desenvolvendo ou que faz parte dela para desenvolver essas propostas. Então, eu vejo que o Ângulo, apesar, né, de algumas pessoas trazerem, né, essa densidade e tudo mais, isso daí são os objetos de conhecimento. Agora, como eu trabalho esses objetos de conhecimento, está muito mais na mão da escola do que em qualquer outro lugar, né? Então, acho que eu vejo que isso possibilita bastante. Bom, você quer falar? Claro. Não, ainda ligado a essa temática mesmo. Falamos de planejamento, né? A gente sabe da importância, Carol. Então, significa, né, Mari, que a nossa proposta está sendo muito bem executada lá. Isso. A gente insiste muito, né, na necessidade do planejamento mesmo. E aqui a gente tem como público também gestores, né? E você falou de uma dica, então já ficou a dica. E, ao mesmo tempo, que isso que vocês realizam, né, pelo que eu entendi, é um tempo de aula por dia que o professor tem
disponível para o planejamento, né? Isso envolve também investimento, né? E aí, Carol, eu queria juntar uma coisa na outra, assim. Tá muito claro, né? Acho que para todos nós aqui, para quem está acompanhando também, e para quem entra, eu tive a curiosidade de entrar no Instagram, no perfil da escola, né? Fico o convite aí para conhecerem, porque tem muita coisa bacana lá sendo compartilhada, né? E aí tá muito claro que a escola tem um propósito, né? Que não é necessariamente ganhar dinheiro. Não é esse o seu propósito. Ela tem um desafio, um propósito ainda maior. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa de alunos, né? E eu queria entender se, somado esse investimento que vocês têm, por exemplo, na parte de estrutura física, nessa questão que envolve a formação de professores, né? Como que isso repercute, por exemplo, lá na sala de matrícula? Quero saber se lá, numa cidade do tamanho de Curitiba, se vocês já têm procuras por famílias que procuram o colégio exatamente pela prática, né, do projeto aí ecológico, sustentável que vocês desenvolvem. Então, legal. Vamos lá. Eu acho que mais do que a captação do aluno, Anderson, esse que vem de fora, né, que vem pelo propósito que a gente, claro, já recebe, é manter aqueles que estão ali dentro, né, para que eles comprem a ideia e o propósito da escola. E sim, a escola é um conjunto de muitos investimentos, né? Cada um com o seu, e tá tudo bem, tá tudo certo. No nosso caso, né, o que os meus pais me passaram é como se fosse um projeto de vida mesmo deles, que eles me entregaram de presente. Então, hoje, eu posso te dizer que 90% do que a escola arrecada em lucro retorna para a própria escola. A gente, enfim, investe nos professores, investe na escola, enfim. E eu imagino que toda essa alegria de ter sempre as salas cheias lá dentro da nossa escola, nós preferimos manter poucos alunos por sala para que eles possam ter um melhor aproveitamento, enfim, das aulas, enfim. Eu acho que isso vem dessa raiz que foi passada para mim quando eu ainda era uma jovem, enfim, eu entrei na escola, eu tinha 16, 17 anos, já tenho quase 40, então já é um tempo, e sempre isso foi muito a pauta da minha família, né, que nós temos um propósito, a escola lida com vidas. Então, eu acho que as consequências positivas disso vêm ano após ano, quando os pais na rematrícula, enfim, agora inclusive já começou a nossa rematrícula lá, eles vêm falar, não, a gente permanece com vocês, né? A gente quer o nosso filho aqui até o 9º ano. Aí as mães do 9º falam, meu Deus, não vai abrir médio, não pode ser, né? E todo ano eu falo, pois é, nesse momento ainda não, né? Mas a gente fica feliz porque significa que a gente fez algo muito bom, né, para aquela criança. Então, eles querem a continuidade. Eles querem ficar lá, né? E as crianças, então, que terminam o 9º e vão no médio ali para nos reconhecer e para nos abraçar. Poxa vida, que saudade desse lugar, enfim. Então, esse eu acho que é o nosso mérito, sabe? Quando eu olho para isso, quando eu observo que a gente fez a diferença na vida, né, dessas pessoas que saem hoje adultos formados, enfim, ou até mesmo, né, é até algo muito legal que eu vou compartilhar com vocês. Os nossos alunos, alguns deles fazem aquele teste da polícia militar, não sei se em São Paulo tem, enfim, deve ter, né? Uhum. E pasmem, que o ano passado tinha muitos candidatos por vaga, muitos, e a grande maioria passou nesse teste. E isso eu atribuo também à excelência do material, né? Muitos dos alunos, inclusive, é importante vocês saberem, não fizeram nem cursinho. Eles foram com o que eles aprenderam na nossa escola. E eu acho que isso também é gratidão, né? Uhum. Quando você vê que mesmo quando a criança sai da escola, ela ainda colhe os frutos do bom ensino. Ela sai bem, né? Ela sai bem. Pra um lugar bacana também. É o que a gente mais quer, Mari, que a criança saia bem. E agora... Opa. Desculpa. E eu acho que entra num ponto interessante, porque quando a gente né, lidando assim com escolas, muitas vezes a gente se depara com uma situação assim, principalmente as escolas que têm médio, né? A preocupação que ela tem em termos de aprovação.
Ou seja, né, como que eu estou contribuindo de fato para a formação ali do meu aluno. E acha que talvez o desenvolvimento de projetos pode atrapalhar. E você está trazendo um ponto importante que não, né, que a sua escola ela tem todo esse papel, né, ela trabalha com base em projetos, né, e tem um investimento maciço em cima disso, mas ao mesmo tempo ela está entregando também resultados. Então, eu acho que isso é muito legal, né? E fica aí também a ideia, né? Porque uma coisa, ela não se desconecta da outra. É possível amarrar uma coisa na outra de maneira muito bem conectada aí. Com certeza, até mesmo, né, pessoal? Se a gente for ver, vamos supor o Enem, a prova do Enem, ela é muito, né, do que está acontecendo na atualidade. E quando você trabalha com um material que coloca a realidade dentro do material didático, ou até mesmo os projetos, né, que trabalham muito isso, pesquisa, isso aparece. Né? Isso aparece nessas provas que são tão importantes, enfim, para as crianças e para que elas tenham bons resultados, tanto academicamente como também eu penso, né, que para a vida dela, né, como um todo, exatamente. Eu acho que aí a gente vai encostar muito, né, Daci, na mudança do novo ensino médio. E aí nós temos um material muito bom e às vezes a gente escuta de escolas parceiras, puxa, mas eu vou ter que trabalhar o itinerário? E é exatamente entender esse processo, né, Daci? Não existe projeto sem protagonismo, né? A gente sabe que uma das principais, né, forças do projeto é a mão na massa, é o menino no centro do processo, fazendo, acontecendo, que quando a gente olha lá no Enem, não é diferente também, né? Por isso que a gente diz que não existe curso para o Enem, né? A escola precisa preparar, por quê? Porque ele precisa pôr esse aluno no protagonismo. E a Mari traz aqui a questão do novo ensino médio, embora vocês não atuem lá na escola de vocês com esse segmento, mas é muito isso. E eu tenho certeza, né, que esse seu aluno, né, no novo ensino médio, né, nesse novo ensino médio que põe esse menino no centro do processo, que traz o itinerário para contribuir, né, eu vejo que o itinerário é uma contribuição para que a gente saia de um modelo muito tradicional de aula e passe a ter um modelo em que o menino seja mais protagonista, em que ele fale, em que ele pensa, em que ele crie um projeto ou que ele participe de um projeto, né? É nesse sentido mesmo, né? É no sentido de fazer com que o aluno não seja o sujeito apenas que recebe, mas aquele que atua e que constrói o seu conhecimento e tudo aquilo que ele precisa para a vida, né? Não para a escola, né? A gente fica muito feliz também de saber que seus meninos conseguem, né? Tanto nas avaliações externas aí, que a escola também, que eles acabam fazendo, né? A gente fica muito feliz com isso. Sim, nas Olimpíadas também a gente participa, eles, de matemática principalmente, eles têm muito bons resultados, até porque a gente sabe, né, que o material do ângulo na área da matemática também é um material muito completo, enfim, então estão com certeza mais do que no caminho certo. Ô, Carol, me fala uma coisa, participar de um fórum mundial é coisa para gente grande, né? É Sim. Coisa para dar orgulho para todo mundo. Como é que está a comunidade escolar lá? E a gente sabe também que sempre tem um viés político em tudo que a gente faz. Como é isso trabalhado? Isso, os pais que estão lá, seus parceiros, confiam no que vocês estão fazendo? Também estão orgulhosos que nem a gente? Como é que está o clima lá? Então, é um clima de expectativa, enfim, né? Nós estamos nos preparando já há alguns meses. A coordenação do próprio observatório nos ajuda muito a compor, né, esses 15 minutos, porque são 15 minutos, enfim, que a gente vai compartilhar. Literalmente os 15 minutos de fama, né? Sim. Então, a expectativa é grande. E quando você fala do viés político, né, isso é uma preocupação, claro que é. Mas nós estamos tão focados nas crianças e no desenvolvimento das habilidades delas, né, e que elas saiam da nossa escola, enfim, no futuro, seres humanos inteiros, participativos, que essa questão política a gente deixa para a família, sabe? Que cada família entenda como achar certo, enfim, mas que nunca
para nós, deixem que os seus filhos se sintam passivos diante, né, do que acontece na sociedade. A sociedade é política. É assim que os governantes atuam. A gente não pode esconder, enfim, e não deixar as crianças conhecerem. Não, eles têm que conhecer. Eles têm que conhecer a importância, né, de cada função, enfim. Mas que eles sejam muito maiores do que isso. Sabe? Então, para ser sincera, a gente não tem muito essa questão, né? Agora, eu até fiquei um pouco preocupada, Mari, porque acabaram surgindo algumas falas a respeito da COP, né? Porque, enfim, parece não, é realidade, né? As moradias mesmo lá para ficar na COP estavam caras, alguns países até acabaram desistindo da participação. Eu fiquei muito triste, muito chateada com isso, enfim, né? Fiz até uma grande reflexão, né, com os meus amigos, meu Deus, né? Olha isso. Mas a gente tem que pensar que existe um objetivo muito maior. A gente precisa, eu digo, nós, os governantes, sentar e falar sobre o futuro do meio ambiente, né? Porque florestas estão sendo destruídas, a gente está lidando com a nossa saúde, né? Então, se a gente não falar da pegada, né, de carbono, se a gente não falar do efeito estufa com nossas crianças, eles nunca vão saber. E eles precisam desenvolver essa criticidade, né? E esse ver além, né, do que um simples lado, né? Então, vamos em frente. Acho não, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Já deu. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Está ótimo, mas acaba. E aí eu queria que você, Dácio, fale para a gente como alinhar tudo isso. Então, o que ela trouxe, o que a Carol trouxe, o exemplo do colégio, né? Um colégio voltado não só para o estudo diário, daquilo que a gente sabe que tem que aprender, o currículo, mas também a formação de indivíduo. Como é que o Anglo enxerga isso, Dácio? Mari, eu acho que está no nosso DNA, né? A gente fala muito do DNA Anglo. Para alguns o DNA é aprovação, né? Porque as pessoas pensam dessa forma, mas a gente realmente, quando constrói o Anglo, né, ao longo desses 75 anos que a gente vem construindo o Anglo, cada um trazendo a sua contribuição, cada um fazendo de uma forma, para nós, o que mais nos importa, né, são os nossos alunos, né? O que mais nos importa é essa formação tão necessária para esse indivíduo, para que ele atue nessa sociedade, fazendo a diferença e transformando aquilo que a gente precisa transformar, né? Então, eu entendo que ouvir a Carol é uma delícia, né? E a gente se realiza profissionalmente. Eu me realizo, porque sou professora, me realizo profissionalmente, né? Pensando o quanto tudo isso é possível, né? É factível, acontece. O quanto aquilo que a gente entrega para as escolas, e são muitas escolas, não é um material único, né? Mas o como cada escola pode fazer melhor com aquilo que a gente entrega, com a qualidade, com o carinho, com a dedicação que a gente faz, né, ao longo de todos esses anos, pensando sempre nos nossos alunos, né? Claro que nos nossos professores, não tem como não pensar, mas que eles sejam cada vez melhores. Para mim, particularmente, certamente para o Anglo é um orgulho, não porque é um fórum, mas é porque a educação básica vai estar sendo representada lá. É porque a educação básica vai ser ouvida e não existe outro meio de transformação de uma sociedade se não for pela educação, né? E quando a gente fala de educação, né, Carol, a gente fala de comportamento. Então, você na sua escola, você não trabalha conteúdo. Na sua escola, você trabalha comportamento. E é esse comportamento que a gente precisa ensinar, ou pelo menos exemplificar, né? Na sua proposta, você exemplifica isso muito bem. E você vai fazer muito bonito lá, nos seus 15 minutos de fama, porque você vai falar da sua verdade. É verdade. Obrigada, orgulho total. Obrigada, nossa, estou emocionada. Então, deixa eu aproveitar e pedir para o Anderson também o que te tocou, o que te trouxe de positivo estar aqui agora e ter essa oportunidade de falar sobre um assunto que para nós é tão importante. Quando a Carol falava, né, Mari, até pela sua pergunta, da questão, né, a gente vive numa sociedade polarizada, né, e lembro da minha época de escola, né, tínhamos fenômenos climáticos, eventos, tal, mas ainda parecia algo distante, né.
hoje está muito perto. Hoje, principalmente uma criança, um adolescente que vive numa cidade, numa capital, como é São Paulo, como é Curitiba, ela é impactada por isso diariamente. A família é impactada. Então, assim, independente de lado, independente de polo, hoje isso precisa estar presente na consciência da família. E eu vejo que a sua escola, ela trabalha, ela tem esse propósito e dá essa contribuição grandiosa, né? Porque eu acho que a melhor maneira também de um hábito, como a Mari trouxe, a questão de comportamento, né? Do desenvolvimento de uma cultura nova, dentro de uma casa, é via as crianças, né? Então, eu acho que, assim, é um papel transformador que a sua escola tem, né? Mais uma vez, aí, parabéns. Você vai estar representando o Pedro Apóstolo, o Ângulo também se sente representado, mas muito além disso, é a contribuição, né, que você vai demonstrar que é possível, né, transformar sem perder qualidade, cumprindo o currículo, né, mas ao mesmo tempo levando contribuição ali para transformar uma realidade, para transformar uma sociedade. Então, parabéns e obrigado aí pela nossa representação. E, Carol, para a gente ir fechando, a gente já entendeu o que você vai levar à COP. Eu quero perguntar para você, o que você espera trazer de lá para o seu colégio? Eu espero aprender muito, muito, Mari. Eu estou muito curiosa para descobrir o que tanto as pessoas estão fazendo para melhorar, enfim, o dia a dia, né, para aprimorar esse meio ambiente que pede socorro. Não vejo a hora de escutar todo mundo lá no tempo que eu ficar, né, porque ela dura alguns dias, enfim, com uma expectativa muito alta de sair com estrelinhas na cabeça para mostrar aqui, para trazer, enfim, para a nossa comunidade, para a nossa realidade, né, possibilidades ainda de melhorar cada vez mais, né, a nossa prática pedagógica, enfim, né. E eu concordo quando, né, a Mari diz que as crianças são o futuro disso. Só que eu ainda consigo complementar dizendo que nós precisamos prestar atenção nos nossos professores também, que são, né, quem realmente transformam, pensam diariamente com aquelas crianças. Então, olhar para essas duas figuras com muito carinho dentro da escola. Bom, mais um Feras em Foco finalizado. Como sempre, assuntos muito pertinentes, assuntos que estão aí na sociedade, no nosso dia a dia. E mais do que isso, trazendo escolas que conseguem dar um plus, conseguem trabalhar com o sistema Anglo e também desenvolver projetos que nos encantam, que nos enchem de orgulho. E eu tenho certeza, o que eu espero que você traga de lá, e eu sei que você vai trazer para a sua escola, para nós do Anglo, é uma percepção global. É entender o quanto a gente, cada um de nós, impacta a vida não só do meio ambiente, mas do outro também. Eu espero que a sua vida seja muito bem impactada e depois você conta para a gente como é que foi. Muito obrigada, quero agradecer a todos vocês pela presença. Obrigado, Anderson, Carol, Daci, e até o próximo Feras em Foco. Tchau!